No vídeo passado, o nosso protagonista fez uma baguncinha, né? Aliás, vou deixar o vídeo passado aí no card. Enfim, enquanto o protagonista se vingava dos mercadores safados, os outros discípulos estavam tranquilos em um riacho. Lá estava o Jogu lavando sua roupa depois do treino matinal, enquanto via os outros discípulos ali reclamando que estão treinando muito pesado. No entanto, o Jogu está cada vez mais satisfeito, pois ele pensa que agora sim eles estão parecendo um grupo de artistas marciais de verdade. O Yeonjong também aparece ali e percebe o que o Jogu estava pensando, então ele diz que também está satisfeito agora que eles realmente parecem artistas marciais. Eles até riam ao lembrar que antigamente, ao invés de treinar, eles ficavam descansando até dar o horário de voltar para o dormitório. Só que alguém mudou isso tudo, né? Enfim, o pessoal já tá a caminho do dormitório e o Ruivo é o primeiro a chegar e ele até se surpreende com o que vê, já que tem muitos homens trabalhando na construção e reparação da seita. Assim que os discípulos entram, eles veem o Amun e então o Yeonjong pergunta o que é isso tudo. E o Amun responde dizendo que todas essas pessoas são trabalhadores que estão reformando o templo, que, por sinal, aparentam estar bem cansados, e o Amun já pergunta se eles não vão ajudar os trabalhadores. Os dois não entendem muito bem, então o Amun manda eles irem trabalhar. E bom, eles vão, né? Fazer o quê? Já mais tarde no refeitório, os discípulos estão tudo assim, porque tem um frango top na janta. Eles até falam que nunca tinham comido carne ali na seita e então já começaram a comemorar que a seita agora tá rica. Eles até brindam com a carne e enquanto agradecem ao nosso protagonista por ter achado todo aquele ouro. Depois do jantar, Jogu e Yeonjong estão lá fora, falando que o jantar estava ótimo e também que eles até receberam outro conjunto de uniforme. O Yeonjong até dá um sorrisinho e então o Jogu pergunta o que ele tá pensando. E bom, o Yeonjong tá pensando que ter dinheiro é ótimo, e nisso eu tenho que concordar com ele. Eles até comentam que nunca tinham visto o Amun dar um sorriso, mas que do nada o Amun deu esse sorrisão aqui. E ainda dizem que dinheiro não compra felicidade. Os dois continuam conversando sobre o que devem fazer agora, e o inteligente Yeonjong diz que eles devem se preparar para o futuro, já que agora a seita do Monte Hwa recuperou suas antigas técnicas de espadas secretas, e também comentam que isso tudo é graças ao nosso protagonista, que atuou muito mal nessa cena aqui, pois até os outros discípulos perceberam que o protagonista estava só encenando. O Jogu até se questiona como o protagonista conseguiu tudo isso, mas o Yeonjong também não sabe. Ele acrescenta que só sabe de uma coisa, que precisam se preparar para o futuro criado pelo nosso protagonista Chung Myung. O Jogu diz que o Jong não precisa se preocupar, já que ele, o Jogu, era o mais forte antes do Chung Myung aparecer. E falando no Chung Myung, o Jogu pergunta onde está o protagonista. E bom, o líder da seita tinha chamado o Chung Myung para conversar, e é na sala do líder que o Chung Myung está agora. O líder Jeong Hyun diz que quer recompensar o Chung Myung por achar aqueles tesouros, e diz que pode devolver alguma parte da fortuna para o Chung Myung. No entanto, o prota diz que não está interessado no dinheiro, e o líder já fica todo contente pensando que o protagonista entende o caminho de uma pessoa taoísta. Mas o prota tá pensando que ele já tem muito dinheiro no armazém secreto, e por isso ele não quer mais. O líder insiste em uma recompensa e até diz que pode permitir que o protagonista aprenda uma técnica avançada, só que o prota novamente recusa, o que deixa o líder Jeong realmente surpreso. E então, para não parecer muito suspeito, o protagonista diz que recusa, pois deve ter algum motivo dos ancestrais ensinar as técnicas em uma certa sequência. Mas a verdade é que o Chung Myung já sabe todas as técnicas mesmo. O prota acaba pensando sobre o que ele quer e sobre como ele poderia ser útil para a seita do Monte Hwa. Então, ele tem uma ideia. Ele precisa de liberdade e pensando nisso, ele pede para ter permissão de ir ao distrito Hwa-1. E para quem não se lembra, Hwa-1 é a cidade que fica logo abaixo do Monte Hwa. O líder Jeong questiona o porquê desse pedido, e o protagonista responde dizendo que deixar de explorar o mundo é algo que limitaria seu crescimento, e essa resposta coloca o líder Jeong para pensar. E então, o líder dá seu veredito, dizendo que o protagonista fez algo que realmente merece tal recompensa, mas que isso seria injusto com os outros discípulos, já que sair do monte vai contra os regulamentos da seita. Portanto, pedido negado. E dito isso, Chung Myung precisa voltar a pensar no que pedir, e então ele se lembra de uma coisa que pode ser útil, já que ele está todo acabado depois de usar seu Ki verdadeiro do alvorecer violeta. Ele diz que seu corpo tá fraco, e o líder Jeong diz que isso é visível. O Chung Myung acrescenta que seu Ki interno está danificado, e o líder Jeong também sabe disso. E por esse motivo, o Chung Myung pede algumas pílulas da vida, e o líder Jeong fala,
pílulas da vida? O Chung Myung explica que seriam ótimas já que restauram a saúde, e dito isso, o líder da seita chama a atenção de todos ali para anunciar seu veredito final. O Chung Myung já fica todo contente já que vai receber as pílulas, e o líder Jeong fala que a partir de agora o Chung Myung tem autorização para ir ao distrito Rua 1 quando ele quiser. A Moon e o Sung só concordam, mas o Chung Myung não entende nada. E enquanto o líder expulsa o protagonista, ele continua falando que, contudo, o Chung Myung não poderá sair do distrito Rua 1. Então, expulsa o Chung Myung de vez da sala. O protagonista até pergunta sobre as pílulas da vida, mas já fecharam a porta na cara dele. O prota grita que quer as pílulas da vida, e o líder Jeong diz que não tem nem pra si mesmo, quem dirá pra ele. Agora sim, com a saída do Chung Myung, o líder Jeong pergunta aos outros o que eles acharam do Chung Myung. E o Amun diz que o nosso protagonista entende o que é o caminho de um taoísta. E pra quem não tá entendendo, a seita do Monte Hua é uma seita taoísta, uma seita do bem, que não deve ir atrás desses prazeres hedonistas como luxúrias, mulheres, dinheiros, coisas que os humanos normalmente vão atrás, entende? Então, o Amun diz que o protagonista tá no caminho certo, e o líder diz que também pensa isso, e que mesmo que seja só uma criança, é nítido que o Chung Myung é sábio, apesar de ser meio rude, mas que isso deve ser normal na sua idade. O Amun até pensa que não consegue sentir nenhuma infantilidade no Chung Myung, só que consegue sentir algo como um espírito firme e inabalável. O líder até pergunta pro carinha ali o que ele achou, e esse cara diz que não é muito bom avaliando os outros, mas que ele acha que o Chung Myung não tem infantilidade, apesar de ser uma criança. E isso foi exatamente a mesma coisa que o Amun pensou. O carinha ainda acrescenta que o Chung Myung é diferente de uma criança madura, pois ele realmente age como se fosse adulto, às vezes até parece um velhote. O líder ouve tudo e fica pensativo, então ele diz que apesar de tudo, o Chung Myung é só uma criança e que não é bom pensar em coisas além das que já pensam. Afinal, essa seita existe não para se aproveitar dos talentosos, mas sim para guiar os discípulos e ajudar em seu crescimento. E os dois concordam. O líder Jeong pergunta para o Amun como está o andamento da construção, e o Amun diz que está indo tudo bem. E ó só, estão até colocando calçamento na área de treino. Muito bom, muito bom. E pro outro carinha ali, o Hyun Sung, o líder fala para ele interpretar os novos livros de técnicas recém-adquiridos, e para que possa tirar dúvidas e guiar os discípulos. E o Hyun Sung responde que vai fazer isso com cuidado para não cometer nenhum erro. E agora sim, o líder Jeong terminou de falar, e com isso o Hyun Sung pensa em relatar algo, pois os livros estão estranhamente novos para livros que ficaram guardados por mais de 100 anos, e que também haviam muitas marcas de tintas, quase como se quem os escreveu estivesse fazendo isso às pressas, e que talvez isso fosse uma armadilha de alguém. Mas, bom, ele mesmo viu que todos os livros são reais, então não deve ser uma armadilha, o que significa que alguém está ajudando a seita do Monte Hua. Entretanto, o Hyun Sung decide não comentar nada. E, bom, né, a gente até sabe quem é que tá ajudando a seita do Monte Hua. E agora ele tá muito puto, porque só pela expressão que ele viu no rosto do líder Jeong, ele percebeu que perderam a receita da pílula da vida. E é sério, o protagonista realmente precisa desse remédio por conta de ter usado sua própria energia vital em excesso. E sem esse remédio, o prota levaria no mínimo meio ano pra voltar a se recuperar e poder voltar a treinar. Mas daí você já pensou se ele precisa descansar por 6 meses? Uma OA ia ficar em hiato por 6 meses. Dá não, pô. Por isso, o certo é a gente abrir uma vaquinha aqui pra comprar essa pílula da vida pro prota. Pode mandar o dinheiro aí pra minha conta, pô. Eu vou botar a chave Pix no comentário. Confia aí. Brincadeiras à parte, mas enfim. O protagonista explica que nossos corpos mudam muito durante a infância e por isso tem um certo tempo para aprender as técnicas, e esse período ideal nunca mais volta. Por isso, ele precisa urgentemente se recuperar para voltar a treinar. Para se recuperar, ele pode comer as pílulas da vida ou então receber uma transferência de Ki, mas o cara teria que ser foda para conseguir fazer isso. O prota até fala que antigamente as pílulas da vida quase que rolavam pelo chão da seita de tão comum que era, e que esse cachaceiro safado até usava elas para tratar sua ressaca, e ele até sente vontade de beber mais e depois comer as pílulazinhas. Tá não, esse cara é um cachaceiro sem vergonha, ele bebia escondido e depois usava as pílulas para ficar sem nenhum efeito da ressaca, é um gênio, era tipo o Engov de muito tempo atrás. Na hora que o prota fala do alívio da ressaca, ele se lembra que sabe de um lugar que ainda tem pílulas da vida, e dito isso, o protagonista já se levanta e parte em direção da localização das pílulas. Um tempo depois, o Chung Myung chega no local. É um penhasco.
Mas não qualquer penhasco, é o penhasco desnivelado desconectado, um dos penhascos mais perigosos desse mundo. E as pílulas estão em algum lugar desse penhasco, em uma pequena caverna que só o santo da espada Chung Myung sabia da existência. E era aqui que ele se escondia para ficar bebendo cachaça. Mas enfim, em algum lugar aqui é onde estão as últimas pílulas da vida. O prota diz que antigamente ele conseguiria chegar lá em cima só com 2 pulos, mas que agora ele não consegue nem escalar o penhasco. Então, ao invés de escalar, ele vai descer o penhasco. Ele até se assusta quando olha para a altura daquilo caso caia, mas como só se vive uma vez, ele decide que vai ir assim mesmo. Bom, teoricamente ele já tá na segunda vida, né? Mas ok. Enfim, o Chung Myung se ajeita todo, amarra a corda na árvore e se prepara para descer. Enquanto desce, ele já vai prestando atenção para não cair do penhasco desnivelado desconectado. Afinal, como o nome sugere, o penhasco tem um desnível absurdo e as pedras de apoio não são bem conectadas. E dito isso, o prota apoia seu pé em uma pedra que felizmente não se desconecta, mas seu pé desliza. Então, o nosso Chung Myung cai do penhasco. Ele já se desespera porque sabe que vai de base, mas ele tá pendurado pela corda. Ainda bem que ele amarrou bem a corda antes de descer. Enfim, o Chung Myung tá para ser arremessado na parede, então ele se prepara reunindo seu ki e consegue se segurar na parede. No entanto, o braço esquerdo dele quebra, fazendo assim com que ele não conseguisse mais se segurar, e o prota só fica puto porque o corpo dele é muito fraco. Contudo, ao menos ele caiu perto da entrada do esconderijo. Bom, eu não chamaria isso de perto, porque ele tá aqui e a entrada tá lá. O prota começa a se balançar para pegar um bom impulso e pular na entrada da caverna. E dito isso, ele acumula o impulso suficiente e pula. Ou quase, né? Porque a corda arrebenta antes de ele pular, deixando ele sem nem entender nada. Então, enquanto cai, ele já tenta se segurar na parede do penhasco com o braço que sobrou. Só que agora ele quebrou foram os dedos. Por isso, ele acaba caindo. E com muita sorte, ele caiu na entrada da caverna, mas rolou pra fora e tá prestes a cair de vez desse penhasco. Até que a corda se prende no meio das pedras, segurando o pequeno Chung Myung o impedido de cair dessa enorme altura. Agora sim, o prota sobe na entrada da caverna e ele até começa a xingar o santo da espada da flor de ameixa, dizendo que esse cara só pode ser doido para usar uma caverna aqui como esconderijo. Mas ele para de xingar o santo da espada quando ele lembra que ele mesmo é o santo da espada. Enfim, agora ele tá aqui e já dá até pra ver uns panos cobrindo algumas coisas ali no fundo. E embaixo do pano tem o final do vídeo. Mas relaxa que sábado já lança o próximo vídeo dessa obra. Tenha um bom dia. Não. Antes de acabar o vídeo, queria agradecer. O último vídeo bombou demais e é a próxima obra que eu já vou trazer aqui no canal novamente. Eu já tenho preparado uma nova história, mas eu vou trazer o 3 Semi Hunter antes de trazer essa nova história que eu deixei separada. Já tenho os vídeos prontos. E é isso, muito obrigado.